Olá, está começando o programa Legislativo do Futuro. As sessões plenárias realizadas na Câmara Municipal de São Paulo pelos vereadores são fundamentais na discussão e aprovação dos projetos de lei, ora elaborados pelos vereadores, ora pelo Executivo. Os temas vão ao encontro às necessidades da população, desde o aprimoramento dos serviços a uma melhor qualidade de vida. A condução dos trabalhos é realizada pelo presidente, sempre com o suporte da assessoria legislativa, que está atenta à parte técnica dos trabalhos. Hoje eu tenho o enorme prazer de conversar com o secretário-geral parlamentar Breno Gandelman e também com o secretário-geral adjunto Raimundo Batista. São dois profissionais que estão sempre atentos aos procedimentos do Legislativo paulistano e eles estão aqui para explicar algumas ações bem comuns dessas sessões plenárias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ambos pela presença, é um prazer enorme tê-los aqui. Obrigada, Breno. Elis, eu que agradeço, é uma satisfação enorme eu estar aqui com você e com o secretário adjunto Raimundo para tentar elucidar algumas questões de interesse de todos. Muito obrigada, Raimundo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de retornar esse Legislativo do Futuro, né? E ao lado do nosso secretário-geral parlamentar. Bom, hoje nós estamos aqui para falar sobre sessão plenária, porque assim, as pessoas sabem da importância dessa sessão plenária, das votações, dos projetos, mas pouca gente ainda entende o que está acontecendo ali em todos aqueles procedimentos, né? Porque ainda é um pouco técnico, né, Breno? E aí eu te pergunto, assim, já para a gente abrir aqui a nossa conversa, o papel da assessoria legislativa é fundamental nesses trabalhos? Olha, Elis, não tenha dúvida, independente de quem esteja assessorando, o papel é fundamental. Nós temos um livrinho de regras que as pessoas desconhecem, que é o regimento interno, que traça todas essas etapas da sessão plenária. E eu diria que eu já estou há tanto tempo nas sessões que eu sou um pouquinho, faço parte das sessões e as sessões estão impregnadas em mim. Essa questão da assessoria, não só também na parte técnica, como também no acompanhamento burocrático, desde o horário, qual vereador que vai falar, que vereador está inscrito para discutir, se o som está funcionando, se os vereadores estão conseguindo ter a conexão com o sistema híbrido da Câmara, eletrônico, além do presencial. Então, tudo isso faz parte do trabalho da assessoria. Então, é a regra técnica e mais o controle burocrático. E só para elucidar, nós tivemos um período que um dos presidentes estava convocando sessão extraordinária para a semana inteira. Aham. E nós estávamos de manhã, tarde, à noite aqui nessas sessões plenárias, que as pessoas não têm ideia que são prolongadas, tem suspensões. E o presidente resolveu fazer uma convocação para o domingo. E nós, a assessoria, não aguentávamos mais, mas é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também. E o presidente respondeu: sem assessoria que a gente não faz nada. E é interessante, né, Raimundo, porque o perigo mora no detalhe, né? Às vezes, Exato. Uma palavra falada fora de hora ou um procedimento que vai antes do outro atrapalha toda a sessão e tem que ser corrigido imediatamente, né? Eu vejo muitas vezes, eu que tenho a oportunidade de acompanhar as sessões plenárias aqui da Câmara Municipal, eu vejo muitas vezes que, às vezes na condução dos trabalhos, falado alguma coisa fora de hora, vocês já estão imediatamente ali ao lado do vereador para falar, não, aqui temos que falar isso primeiro, aquilo depois. Isso é fundamental, né? Exatamente, como colocou o Breno, o regimento interno traz ali todo o procedimento, todo o ritual a ser observado nas sessões plenárias, porque as sessões, né, no plenário é a concretização do processo legislativo. Então, é a fase final do processo legislativo, onde se dá discussão, votação. Então, se descumprir algum desse ritual, né, você pode dar relevo a uma inconstitucionalidade formal. Poderá ser questionado junto ao Poder Judiciário. Dessa forma, é fundamental a observância do rito traçado no regimento interno. Então, para que tudo transcorra bem, tem tudo uma ordem. E assim, eu fico pensando aqui comigo, abertura e fechamento são imutáveis, não se pode mudar, né? Exatamente. Não, exatamente.
Existe todo esse traço lá no regimento interno que a gente fala que é a nossa lei interna, né? Quando se fala regimento interno, lá está traçado todo o caminho a ser percorrido durante as sessões plenárias. E não pode fugir também do regimento interno, porque o que está lá é o que tem que ser seguido. O que está lá é lei. O regimento é lei votada no plenário da Câmara pelos vereadores. E quando tem que mudar alguma coisa, tem que fazer uma votação, é tudo assim, né? Isso, para mudar o regimento, são necessárias 2 votações. Quando os vereadores, ultimamente, eles apresentam essas propostas, há uma convenção para primeiro passar pelo Colégio de Líderes, inclusive, porque são propostas que alteram o rito. E só para a gente explicar, né, o Colégio de Líderes é uma reunião que tem acontecido de forma semanal aqui na Câmara Municipal, que o presidente convoca todas as lideranças dos partidos para resolver a pauta da semana, as questões que são importantes, né? Exatamente. E a modificação do rito passa por esse Colégio de Líderes, porque envolve a todos e repercute para todos os vereadores. Agora, Raimundo, quando a gente abre uma sessão plenária, até parece que eu abro a sessão plenária, não. Quando o presidente abre a sessão plenária, normalmente ele costuma dizer que vão ficar ali uns papéis durante a sessão. O que significa isso? Qual que é a fala exata que ele coloca? No momento da abertura. Ele declara aberta a sessão e, às vezes, muitas vezes, né, ele fala que está sobre a mesa alguns projetos para a redação final, né, que recebeu a redação final. Ou seja, quando o projeto é aprovado em plenário e é aprovado em seguida uma emenda, esse projeto retorna para uma das comissões permanentes da Casa para formatar o texto final. E quando a comissão aprova esse texto final, retorna para a sessão plenária, porque pelo regimento tem que ficar sobre a mesa uma sessão ordinária. Só após isso é que é encaminhado a sanção do prefeito. Do prefeito. E aí, inclusive, no final... Ele declara que não sofreu nenhuma alteração de redação, né? Porque aí, nesse momento, só cabe aí uma alteração de redação. Certo. Tá? E aí, assim, e aí ele declara... tem uma votação, né? Não precisa. A votação é só... Ou melhor, o fato de estar sobre a mesa não tem votação, não ocorre. É apenas então a permanência. Ele só comunica, não houve alteração. Isso. E vai para a sanção. Isso. Seria Aí, isso. se houver uma emenda de redação, aí retornaria a comissão para avaliação. E no encerramento, Breno, existe também uma fala de leitura dos papéis. É justamente isso? Não, a leitura dos papéis tem uma outra significação. Quando os projetos são apresentados pelos vereadores, hoje em dia pelo sistema eletrônico, existe um sistema eletrônico digital para apresentação de projetos. Antigamente os projetos eram apresentados só em papel, hoje são apresentados eletronicamente. Esses projetos, eles passam por um rito antes de começar a tramitação verdadeira na casa, que é de leitura. Eles deveriam ser lidos no plenário 1 a 1. Porém, como eles já estão disponibilizados nos sistemas e todos os vereadores têm acesso, a população tem acesso, então essa leitura a gente fala que é uma leitura ficta. Ou seja, o presidente submete essa leitura para os outros vereadores, os vereadores concordando, se dá esse início à tramitação, que depois é a publicação do projeto no Diário Oficial, e o encaminhamento à primeira comissão, em geral, a Comissão de Constituição e Justiça, para começar a apreciar, discutir a legalidade e dar seguimento a todo o rito de tramitação. Então, essa leitura faz menção a isso e faz menção também em outros tipos de propostas, como moção. Moção é uma proposta em que os vereadores eles fazem uma espécie de comunicação sobre um determinado assunto, um pesar sobre uma situação nacional, um posicionamento elogio, da um Câmara, posicionamento da Câmara sobre algum assunto considerado relevante. Essa moção é lida. Quando há uma convocação de um secretário municipal, também passa por essa leitura. Então, essa leitura é relativa aos projetos de lei
e outras requisições, requerimentos dos vereadores. E assim a gente já começa a entender um pouquinho o procedimento, né, da Câmara Municipal das sessões plenárias. E que é bastante técnico, dá para perceber. Posso complementar? Claro! E além disso, foi uma forma encontrada para acelerar os trabalhos, né? Porque a leitura dos papéis se dá numa fase da sessão chamada prolongamento do expediente, e que para essa fase é reservado 30 minutos. Né? Então, você imagina fazer a leitura individual de cada projeto. Muito cansativo, que ficaria inclusive, muito né? cansativo. É verdade. Né? Não só para quem está executando o trabalho, mas para quem está assistindo, assistindo. Porque hoje as sessões plenárias são transmitidas, todo mundo tem a possibilidade de assistir. Agora, é interessante porque, assim, as pessoas já começam a entender um pouco dessa tecnicidade com essas explicações que vocês estão trazendo para a gente, né? Agora, por exemplo, existe a sessão ordinária e a sessão extraordinária. Eu acho que a grande dúvida que fica é se votação de projeto pode acontecer em ambas sessões, se não, como é que é isso, Breno? Na verdade, pode ocorrer em ambas as sessões, porque tanto a sessão ordinária quanto a sessão extraordinária tem uma pauta de votação, chamada ordem do dia. Só que a ordem do dia da sessão ordinária ela é engessada, ela é fixa. E ela, na verdade, ela tem um componente que nós, quando vemos também notícias sobre o Congresso Nacional, fica mais claro. Nós temos matérias que impedem a votação de outras matérias. Então, no caso nosso, os vetos. Certo. Então, para votar um projeto, teríamos que primeiro analisar todos os vetos. Limpar a pauta dos vetos. É o chamado limpar a pauta. E o veto não é algo tão simples. Se o prefeito vetou, significa que ele não concordou. Então, gera um juízo de valor de muita responsabilidade da Câmara. Eu vou arquivar isso ou eu vou tornar isso lei mesmo com a discordância do prefeito? Certo. Então fica mais difícil analisar a pauta de vetos. Então a sessão extraordinária é uma forma prevista, legal, porque está prevista no regimento, de se colocar exatamente os itens que os vereadores gostariam que fossem apreciados. E essa pauta é discutida no Colégio de Líderes, então uma pauta mais ou menos consensual da Casa e que gera, como o Raimundo falou, também toda essa questão de celeridade, de prioridade dos temas daquele momento que envolve a cidade de São Paulo. Porque se você tem um tema relevante para ser votado, você não pode ficar aguardando essa pauta da sessão ordinária dar a possibilidade da votação se você tem que resolver algo emergencial, né? E assim, só para lembrar, os projetos eles são avaliados em primeira votação, em segunda votação, depois podem ir para a redação final se tiverem emendas, depois eles voltam, aliás, na verdade, eles voltam, né, com emenda, voltam para o plenário, depois vão para a sanção e depois, se o prefeito não sanciona, volta para essa pauta que o Breno explicou para a gente. São muitos detalhes, Raimundo. E aí exatamente, aí complementando o prefeito ele pode vetar o projeto por ser a matéria ele considerar que é inconstitucional, né? Ou seja, viola algum dispositivo da lei orgânica, da Constituição Federal, ou por interesse público. Ou seja, ele acha que aquela proposta aprovada vai de encontro, né, à sua política de governo. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Esse programa está muito interessante porque a gente está começando a entender todos os mecanismos de uma sessão plenária. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você aqui no Legislativo do Futuro. Toda semana recebemos no Legislativo do Futuro convidados para uma reflexão sobre os rumos da cidade em diferentes áreas, como políticas públicas, urbanismo, cultura e diversas outras questões que também passam aqui pelo Parlamento. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Não perca! Rede Câmara é a sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o programa Legislativo do Futuro, hoje discutindo o apoio às sessões plenárias, a sua importância. Por isso, aqui com a gente estão
o secretário-geral parlamentar, Breno Gandelman, e o Raimundo Batista, que é o secretário-geral adjunto. Nós trouxemos quem entende do assunto para explicar tudo para a gente. A gente falou muito das sessões ordinárias e extraordinárias no bloco anterior, e tem uma parte da sessão ordinária que é a parte do pequeno e do grande expediente. Breno, explica o que é o pequeno expediente e o que é o grande expediente. Sim. São fases não deliberativas da sessão, ou seja, são fases em que os vereadores ou debatem, que é o caso do grande expediente, ou fazem uma espécie de um monólogo explicando algum assunto de interesse da cidade e do vereador. Por que eu falei que o grande expediente é uma fase de debate? Porque no grande expediente há a possibilidade de intervenção através dos apartes. Então, um vereador está falando, aí outro vereador vai ao microfone de aparte e pede ao vereador que está na tribuna a possibilidade de intervenção para fazer um contraponto. Isso no grande expediente, que é uma fase com 15 minutos, tendo 2 minutos de aparte. Já no pequeno expediente, que é essa fase de fala única, que não comporta uma intervenção de nenhum vereador, uma interrupção, nós temos 5 minutos. Então, a primeira fase são 45 minutos, estão 9 vereadores podendo falar, e no grande expediente são 4 vereadores por sessão, podendo falar por 15 minutos, admitido à parte. E eles vão sendo chamados conforme uma ordem alfabética? Isso tudo determinado no regimento, que a gente fala, se segue uma regra. Uhum. Então, a regra essa é uma ordem alfabética, então terminou na letra B, no dia seguinte começa na letra B, no último... No seguinte, né? E no caso do grande expediente também? A mesma coisa. Ah, então, tá certo. onde que entra o papel da assessoria? Quando o presidente adentra a sessão, ele já recebe essa lista dizendo qual é o primeiro orador do pequeno expediente e qual o vereador orador do grande expediente, e publicado no Diário Oficial também. Tudo publicado no Diário Oficial, porque precisa dar o que a gente chama publicidade, ou seja, as pessoas precisam tomar conhecimento do que vai ser feito, né? Por isso que quando tem um projeto de lei que vai ser votado na sessão plenária, ele já foi previamente publicado no Diário Oficial, Exatamente. né? Agora, Raimundo, a gente, justamente por conta do pequeno e do grande expediente, a gente ouve muito um pela ordem, questão de ordem. São a mesma coisa? São coisas diferentes? Como é que a gente explicaria isso para as pessoas? Por que em determinados momentos os vereadores falam pela ordem, presidente, ou outros falam questão de ordem, presidente? São diferentes. Não quer dizer a mesma coisa, né? Quando você pede questão de ordem, tecnicamente deveria ser para você levantar uma irregularidade na condução dos trabalhos. Certo. Tá, uma violência a um dispositivo regimental. Tá? Aí o presidente vai responder aquela questão de ordens, interpretar o regimento naquele ponto que está sendo questionado. Pela ordem, normalmente você pede para encaminhar uma votação, para falar, né? Pela ordem, senhor presidente, aí o presidente vai avaliar para ver se cabe aquele pedido de fala naquele momento. Então, no caso do pequeno expediente, não porque cabe. É um monólogo, mas no caso do grande expediente, seria um pela ordem, então. Pela ordem para fazer uma parte, por exemplo. Para fazer uma parte. E esse pela ordem, ele é voltado para o vereador que está em discurso ou para o presidente? Como é que é? O pela ordem é direcionado ao presidente, uhum, e o pedido de à parte, uhum, aí seria para o autor que ocupa o vereador que está ali discussando. E normalmente como eles pedem? Me dá uma parte, vereador, é assim? Me concede uma parte? Me concede uma parte? Tá certo, muito bom. Aí o vereador fala assim, no momento oportuno. daqui a pouquinho, né? Mais ou menos por aí. Ou às vezes concede na hora também. Porque não é obrigatório. Claro, entendi, está certíssimo. E podem acontecer quantos apartes forem necessários? Sim, por isso que depende do vereador. Veja, ele tem 15 minutos para falar. Uhum. Se 8 vereadores fossem pedir a parte, já extrapolaria. Acabou o tempo dele, né? Por isso que ele tem essa faculdade de conceder ou não. Aproveitando, Breno, quando a gente tem as votações em plenário, muitas vezes a gente se depara com o projeto de lei, que eu acho que isso as pessoas entendem um pouco melhor, mas aparecem também projetos de resolução, projeto de decreto legislativo, que são coisas diferentes, né? Sim, e tudo explicitado, tanto no regimento interno como noutra figura que nós usamos, que é a Constituição do município de São Paulo, que é a lei orgânica do nosso município,
que elas prevêem essas figuras legislativas que não só o projeto de lei. Então, a resolução é para votar matéria de interesse interno da Câmara que não passe pela sanção do prefeito. Então, por exemplo, as instituições das frentes parlamentares, a discussão do regimento interno da Câmara. Aí seria projeto de resolução. Seria projeto de resolução. Em votação única. Em votação única, fora o regimento, quando não envolver mudança de regimento, no regimento duas votações, pela implicação dessa mudança de rito. Já pelas outras matérias internas que não tenham essa complexidade, é uma votação só. Aí cabe à assessoria analisar, você vê o papel da assessoria. O projeto de decreto legislativo, ele vem para figuras que têm repercussão externa. Então, por exemplo, a sustação de um decreto do prefeito, que é considerado que extrapolou dos limites de regulamentação, se faz pelo projeto de decreto legislativo, como as honrarias da Câmara, que você vai homenagear uma pessoa de fora com o título de cidadão paulistano, se nascido fora de São Paulo, ou com, por exemplo, a medalha Anchieta, o diploma de gratidão, se nascido de São Paulo, quando tem serviços relevantes para a cidade, via projeto de decreto legislativo. Tá certo. E assim, Raimundo, quando a gente fala nessas votações, né, a gente lembra muito que tem horas que a sessão é suspensa para a realização do congresso de comissões. E muita gente não entende se isso faz parte da sessão plenária, mas não faz, tanto é que ela é suspensa, né? Mas é necessário esse congresso em que casos e o que é esse congresso? Como eu disse no início, no bloco anterior, né? No plenário é a concretização do processo legislativo, né? É a fase final. Então, pelo regimento, um projeto para ser votado em plenário já teria que ter passado pelas comissões e recebido o parecer dessas comissões permanentes, que nós temos 7 comissões permanentes, né? Que é Constituição e Justiça, Trânsito, Transporte e Atividade Econômica. E dependendo do projeto, pública, passa por algumas, por outras. No mínimo 2 comissões certo. ou 3, né? Obrigatoriamente os projetos tramitam. E aí, quando há essa urgência, essa necessidade de aprovação do projeto, o regimento também prevê essa possibilidade de reuniões conjuntas, que é o nome dado pelo regimento interno. Tá? Mas aqui convencionou se chamar de Congresso de Comissões. E aí, para poder ser votado, há necessidade das comissões envolvidas naqueles projetos se reunirem e apreciar o projeto ali em tela. Quer dizer, dá condição para que ele seja votado. Isso, para que ele possa estar em condições de pauta, como a gente fala. E aí, ultrapassada essa fase, retoma a sessão plenária e aí ele pode ser apreciado. Tudo isso em nome da celeridade processual. Quer dizer, para adiantar aquela votação. E ali, durante o Congresso, os vereadores podem discutir o projeto e assim por diante. Tem todo um trâmite esse Congresso de Comissões também. Foi editados precedentes regimentais, né, que são interpretações do presidente, e fixou um rito a ser seguido, a ser observado durante a realização desse Congresso de Comissões. Inclusive, tem um prazo máximo de 75 minutos, né? Há possibilidade de discussão desse projeto, há possibilidade de pedido de vistas, e até no início de retirada do projeto do Congresso, né? Então, tudo isso está regrado no precedente regimental. Aí é interessante, só o Raimundo permitindo, existe um fator aí histórico. A partir de 2001, que se preocupou com esse regramento do Congresso de Comissões. Não tinha um rito pré-estabelecido. Então, se fazia essa reunião em qualquer lugar da Câmara, sem um rito prévio. Inclusive, nesse espaço aqui, se chegou a fazer Congresso de Comissões em outros plenários menores da Casa, até que se percebeu que, em relação à relevância do Congresso, que precisava ter um rito pronto, perfeito, que os vereadores pudessem se manifestar dentro de uma ordem. É aí que foi fixado, como o Rai colocou, um precedente regimental
com essa fixação das regras. Porque hoje, como a gente vem batendo nessa tecla da celeridade, né? Porque o processo legislativo ele não tem um prazo ali fixado para conclusão. Né? Então, um projeto pode dar entrada hoje e ficar 2, 3 anos para ser aprovado, né? Na tramitação. Então, a realização do Congresso de Comissões vem acelerar, né? Possibilitar que se dê um atendimento às demandas aí da sociedade. Com certeza. Agora, Breno, essa questão dos projetos de lei, muitas vezes a gente vê nas sessões plenárias que aparecem os substitutivos, né? Que muitas vezes são do próprio executivo, muitas vezes também são dos próprios vereadores, né? E aí, na votação, a gente se confunde um pouco, fala, mas por que votou um substitutivo, foi aprovado, não vai votar o outro? Como é que é o procedimento disso? Isso, novamente eu vou me recorrer ao regimento interno. Sempre. Artigo 269, 270, tem todo um rito ali previsto no regimento em relação aos substitutivos, que já tem a própria resposta no nome. Substitutivo é porque ele substitui a proposta original com as suas alterações que foram maturadas em discussão pelos vereadores desde a entrada do projeto original. Então, o regimento fixa que a primeira peça a ser apreciada, votada, é o último substitutivo apresentado, porque já tem essa presunção que o último é o que está melhor acabado, ou melhor definido, passou por uma série de discussões. Mas não necessariamente essa é a melhor, vamos dizer, a melhor peça jurídica. Certo. Às vezes se coloca a comissão, cada comissão pode apresentar, como cada vereador pode apresentar a sua alteração. Então, às vezes acontece de, na hora da votação, se rejeitar esse último substitutivo que permitiria votar o anterior. O que seja foi de protocolado comissão. antes. Exatamente. Né? Então, isso é muito interessante para ver todo esse jogo que começa de uma forma, mas você não sabe como termina, porque podem ter várias peças. Aí é a maturação política que vai definir no voto qual é o substitutivo que vai representar aquele projeto, aquele texto final. E aí é interessante, então, só finalizando, destacar isso, que também o projeto de lei é um projeto. Então, em que pese possam ser apresentados vários substitutivos, uma vez que um é aprovado, se prejudica as demais peças e é esse que vai à sanção. Só acrescentando, são tantos detalhes que não tem que ficar acrescentando. A gente acaba acrescentando com alguma certeza. coisa, né? Como o Breno colocou, na tramitação pelas comissões, cada comissão pode oferecer, se entender, um substitutivo. Tá? Aí chega no plenário com esses substitutivos já. Normalmente, quando faz a leitura da pauta, o presidente fala substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Tá? Mas os vereadores também têm a oportunidade de apresentar em plenário, durante a discussão, substitutivos e emendas também. Certo. Tá? E aí, por isso que é a ordem que o Breno explicou, que pode ser votado do último para o texto original. E por isso a assessoria, porque na hora o presidente logo pergunta qual substitutivo, tem substitutivo apresentado, tem emenda. Nossa, realmente é preciso controlar tudo isso, né? Porque não pode sair do esquema do regimento. Né? E aí tem um adendo também muito importante, que enquanto não se encerra a discussão em plenário, pode ser apresentada a emenda ou pode ser apresentado substitutivo. Então é só quando, na hora, que às vezes as pessoas podem estranhar, tudo é publicado, mas essas últimas alterações não. Elas são lidas em plenário para se dar publicidade e transparência, mas elas podem ser apresentadas até o término da discussão. Então, por isso, mais um motivo de nós e os funcionários que nos ajudam estarem atentos a essa possibilidade. Bom, depois de todas essas explicações aqui, eu quero agradecer demais a presença do Breno Gandelman e também do Raimundo Batista, com todas essas explicações. Agora já dá para a gente começar a acompanhar a sessão plenária. Por que eu falo começar? Porque são muitos detalhes. A gente abordou aqui uma parte daquilo que é importante, mas tem muito mais coisa. Mas muito obrigada pela participação, pelas explicações. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e foi uma grande satisfação.
Obrigada, viu, Raimundo? Eu agradeço também, foi uma grande satisfação a participar desse programa e só acrescentando por fim, que a gente, por trás, né, temos toda uma equipe que dá esse suporte, porque a gente tem que controlar desde o tempo da sessão, tempo para pedido de verificação de presença. Então, a gente tem que estar atento a todo o trâmite da sessão. Tem muita coisa mesmo. Mas vale sempre lembrar que o conteúdo do Legislativo do Futuro também está nas redes sociais. É só você também se inscrever no canal da Câmara Municipal de São Paulo, no YouTube, e também seguir nosso perfil no Instagram. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.